Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas atividades da Jornada Acadêmica Internacional dos cursos de Direito e Psicologia do Grupo Uniftec, que está sendo realizado em parceria com a Universidade Pedagógica de El Salvador. E hoje nós temos uma pauta muito importante, relevante, podemos dizer que pela abordagem, inclusive inovadora, que é falar sobre o direito das pessoas idosas no Brasil. Quanto ainda precisamos avançar? E eu tenho a honra de hoje receber duas profissionais que fazem parte de uma organização extremamente relevante no Brasil, a ABA, Associação Brasileira dos Advogados. Eu também faço parte da ABA, faço parte de uma comissão aqui no Rio Grande do Sul, ainda não faço parte da Comissão ABA Nacional de Direitos da Pessoa Idosa, mas já desde já faço votos aí de vida longa e acompanho os trabalhos e tenho a honra de abrir os trabalhos com a presidente da comissão, doutora Patrícia Levato, que além de presidente, ela é também fundadora da Comissão Nacional da Pessoa Idosa, dos Direitos da Pessoa Idosa, na ABA, e a vice-presidente, Jaciara Tomasi, gaúcha como eu, também advogada, que além de estar aí nos trabalhos da ABA, é mestre em Direito das Relações Internacionais, pós-graduada em Direito Civil Público e atua ainda no IBDFAM, Núcleo Caxias do Sul. Fico muito feliz de tê-las comigo aqui e que a gente possa hoje reproduzir, replicar, multiplicar um conteúdo tão importante. De imediato, passo a palavra para a doutora Patrícia, que dê as boas-vindas a todos que nos escutam. Olá, com muita honra e orgulho, nesse momento, recebemos esse convite maravilhoso da UNFTEC para estarmos juntos falando aqui da pessoa idosa. Então, assim, é com muita gratidão, também como presidente e fundadora da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa, que irei falar um pouco do que é. Primeiramente, a gente vai traçar um quadro sobre o envelhecimento ativo e saudável no Brasil, de que forma o Brasil está se preparando para a velhice, porque estamos envelhecendo. O Brasil está ficando um país de velhos. Como diz uma cara amiga minha, daqui a alguns anos não serão locais reservados para as pessoas idosas, serão locais reservados para jovens. Por quê? A taxa de natalidade cada vez mais cai. Então, o que acontece? A nossa pirâmide etária, ela está invertendo a cada dia o seu formato. Nós temos uma pirâmide na qual ela inicialmente a base era larga, onde eram muitos mais jovens e muito afunilada no início. Então, gente, com ressalva, tá? Dá licença, porque eu tô no Rio de Janeiro, jogo do Flamengo, tá? Sou carioca e o Flamengo tá jogando, esses fogos são para comemorar isso, não sou flamenguista. Mas voltando à questão da pirâmide etária. Então, o que acontece? Ela vem alargando cada vez mais, porque as pessoas vêm envelhecendo. E o Brasil, não como a Europa, ele está tomando algumas precauções a partir dos últimos 15 anos, 17 anos, quanto à Europa, Japão, países que já veem a longevidade como um fato há mais de 100 anos. Então, a gente tem uma realidade completamente diferente. Então, e como é o respeito, porque no Brasil nós temos assim a pessoa idosa, como falamos com a colega Fernanda, uma pessoa transparente, uma pessoa invisível, aquela pessoa deve ficar lá no cantinho, aquela pessoa que é esquecida. A gente tem, por quê? A gente tem um preconceito etário. Falar de envelhecimento não tem como não falar de etarismo, de ageísmo, idadismo, que são, na verdade, sinônimos. Porque o Brasil é um país altamente preconceituoso, onde as pessoas idosas são chamadas de pessoas gaga, aquela pessoa que já não tem mais um entendimento, ou então está fora da cadeia produtiva, o que não é verdade. A gente sabe disso, porque para ser pessoa idosa no Brasil, contemplada pelo Estatuto da Pessoa Idosa, você tem que ter 60 anos ou mais. E nos outros países, né, a gente tem países, como na Europa, que são 65 anos. Então, a gente tem uma divergência entre a parte legislativa.
E daí já começa uma questão. Mas o que acontece? Uma pessoa com 60 anos é uma pessoa ainda plena. Ela pode estar ativa no mercado de trabalho. E o que o Brasil faz? Ela, basicamente, ela retira. Hoje a gente tem isso nas admissões de contrato, você não vê nem até a partir de 50. A gente sabe que isso começa isso, dentro das empresas, 45, 50, 60, nem falar. Mas então, quando você vai a uma caixa de supermercado e você vê uma pessoa idosa trabalhando, eu acho lindo. Por quê? Aquela pessoa está se sentindo ativa, ela pode estar até aposentada, mas ela está tendo. Até porque isso já não está sendo um luxo, isso é uma necessidade. Porque o que ela recebe como uma aposentadoria, ela não consegue sobreviver, a gente sabe disso. Então, é um recurso que ela cria de sobrevivência. Por quê? A gente sabe que nós temos direitos das pessoas idosas garantida na nossa Constituição. Eu ouso dizer, direito da pessoa idosa é igual direito fundamental, que é igual direito humano. Direitos humanos. Então, a gente está tratando o quê? Com direitos fundamentais. Artigo 5º é a nossa base, é a base da Constituição de 88. Então, está tudo lá, direito à moradia, direito à saúde. E esses direitos estão respeitados? A gente tem moradia digna, a gente tem direito a lazer, educação, as universidades também prestando serviço da universidade aberta para que eles sejam inseridos dentro desse novo universo da tecnologia. Por quê? O mundo, principalmente depois da pandemia, chegou o mundo da tecnologia. E a pessoa idosa o que faz? Com o código de barra, com o QR Code, com a conta que não chega mais, com aquela questão, teve que aprender os que sabem utilizar um WhatsApp para comunicação, para falar com uma pessoa, quando um neto lembra de ligar e fazer uma ligação, o filho, que a gente sabe que assim, em todas as famílias, isso é dito até pelos psicólogos, etc., porque a gente tem um grupo que são pessoas que são consultoras, a gente é ligado com o grupo da USP. Então, as gerontólogas, eu também tenho formação em gerontologia. O que elas dizem? Que, assim, a pessoa idosa, ela precisa muito estar inserida em um contexto social. Isso tudo por quê? Para que ela mantenha o seu cognitivo ativo e saudável. Então, assim, cada vez mais, se ela se sente fora desse contexto, não saber usar esses meios, é uma questão, assim, fundamental. Não se tornou nem uma questão é uma questão de necessidade. Porque a gente tem, eu não vou entrar agora profundamente nesse case, mas, por exemplo, nesse momento atual, a gente tem um grande rombo dentro da Previdência. Por quê? Milhões e bilhões foram furtados, primeiros milhões de benefícios. E a pessoa, para ter acesso a isso, ela tem que saber entrar no meu INSS. E quem não sabe utilizar um app? Então, é uma questão séria. Não se trata, a gente está falando que os que foram mais suprimidos foram as pessoas dos grandes interiores do Nordeste, as pessoas semi-analfabetas, pessoas que não têm cultura, foram as maiores lesadas. E as que mais precisam. Por quê? É uma economia de subsistência, é o mínimo existencial que elas têm. Então, assim, é muito importante, sim, que a pessoa idosa cada vez mais seja vista. Eu vou trazer um recorte rápido, né? Eu já falei aqui sobre a Constituição, que é uma senhora mãe para as pessoas idosas, né? Deveria, né, em tese, que lá estão baseados os direitos fundamentais. Estatuto do Idoso, que foi feito, depois virou o Estatuto da Pessoa Idosa, que é uma nova nomenclatura que poucos usam, né? Até grandes juristas ainda insistem em falar no termo idoso, mas a gente sabe que hoje a gente usa pessoa idosa. E a gente tem esse Estatuto da Pessoa Idosa, nós lançamos o nosso com a nossa capinha agora da comissão, eu vou botar lá, esse aqui é do governo do Rio de Janeiro, mas então, aqui dentro estão permeados vários direitos. Como eu disse, a gente não precisa de mais direitos. A gente precisa, sim, que eles sejam respeitados. E cabe a você que está me ouvindo aí ser um percussor e levar para frente e falar assim, não, essa pessoa tem os seus direitos e nós temos que respeitá-los. E a gente tem muitos direitos também, quando a gente, por exemplo, a gente fala o direito da pessoa idosa, ela tem direito de celeridade processual, esse direito está sendo observado? Eu tenho um processo do meu falecido pai, 13 anos ainda em andamento, ainda para julgamento.
Só um pequeno exemplo, senhores. Então, a gente tem que prioridade no atendimento de processos administrativos. Será que existe no PA? Você insere nas concessionárias, isso tudo está sendo dado para a pessoa, que é um direito que ela tem, mas que ela às vezes não sabe. Então, para você que está ouvindo, você dizer, não, aquela pessoa tem essa prioridade. Então, vamos dar para ela essa prioridade, é uma questão cultural. A gente precisa inserir isso no nosso país. Então, a gente tem que dar. Agora, eu vou falar de uma coisa que me é muito cara e essa é minha menina dos olhos. Falar da lei da superprioridade, de 80 anos. Porque eu tenho uma mãe de 83 anos, vai fazer 84, eu tenho uma tia de 94. Então, a gente sente na pele, quando a gente vai aos locais com elas, o quanto ela deve esperar, porque eu quero deixar uma colocaçãozinha, vou falar dessa lei que é a 13.446 de 2017, que é pouco falada e pouco divulgada, que todos deveriam falar, a lei do 80 a mais. Aqui no Rio, eu, graças a Deus, consigo. No supermercado, hoje não tem um supermercado que não tenha lá escrito 80 a mais. Então, nos bancos, você chega num banco, se você, entre aspas, né? Porque tem pouco atendimento hoje, a maioria atendimento eletrônico. Como é que uma idosinha de 90 anos, como exemplo, eu já fui com a minha tia quando ela esteve aqui na minha casa. Eu pedi a prioridade dela. Ela vai ficar esperando, porque o preconceito, eu quero deixar para vocês, não é só das outras pessoas, é dentro das próprias pessoas idosas. Porque se tal de 60, ele não quer deixar o de 80 passar. Mas, senhores, vamos conviver. Quem tem 80 ou 90 é uma grande diferença. Eles nasceram bem antes. E o corpo sente. Então, acho que cabe a nós, a gente está colocando isso para frente. E a musa do movimento é minha mãe, então, assim, eu sempre trabalho nas redes com isso, porque a gente vê e ela se fica temerosa, porque quando vai tentar usar esse direito, ela sofre um óbice das próprias outras pessoas idosas. Então, ela sente vergonha de estar manifestando esse direito. Olha que coisa assim contraditória, gente. Mas é o que acontece, tá? Então eu queria deixar isso registrado para que vocês passem a observar e passem a cobrar nos locais onde vocês estejam, que sim, tem que ter isso sim, porque é lei, está na lei e a gente tem que fazer vigorar. Não é só no Rio de Janeiro, não é em São Paulo, tem que acontecer aí em Caxias do Sul, em Canela, em Gramado, no Nordeste, João Pessoa, no Centro-Oeste, em todos os lugares, território nacional, em toda a federação. Então, acho que assim, é um compromisso nosso como pessoas que somos. E a gente hoje tem um compromisso, sim, porque na sua família, na minha família, na família de outra pessoa, todos vocês que irão me ouvir, existe uma pessoa idosa. Eu tenho com certeza tem uma pessoa idosa na família de vocês. Quem não tem uma avó, e aquela avó que ajudou a criar o neto, ou aquela avó que lá traz, ia levar você para o colégio, ou ajudava você até com condições financeiras. E eu quero deixar uma outra coisa também, falar sobre o abandono do idoso. Já indo para o meu final, não menos importante, que é uma coisa, e depois vou deixar para minha colega, muito importante, que abandonar pessoa idosa é crime. A gente vê casos, eu tive num hospital próximo da minha casa, dos administradores me falou, tem uma pessoa que estava um ano abandonada, a família abandonou dentro do hospital, internou e sumiu, tá? Então aí a gente precisa da intervenção da assistência social, é todo um case mais robusto, mas assim, isso não é uma coisa, entendeu? Nunca abandone uma pessoa idosa. Cuide de quem cuidou de você, porque a lei prevê. A gente tem lá no 227, no 230, 229 da Constituição, que é dever, sim, dos filhos cuidarem dos seus pais na sua velhice. Como a lei diz que você tem que cuidar da criança, lá na frente se inverte. Então, acho que assim, as pessoas no Brasil ainda não entenderam muito isso, não. Então, quero deixar o meu registro e passar agora, que eu vou passar para a minha colega, depois a gente volta, falar de uma coisa muito importante. Ela vai falar também muito sobre a violência contra a pessoa idosa. É um tema que a gente não gosta de falar, mas a gente tem que falar. Sabe, São doutora? muitos casos, eles, por serem pessoas que as pessoas acham, entre aspas, vulneráveis, são os mais sujeitos a golpes e fraudes,
como a gente está vendo, né? A gente tem o nosso deadline dentro dos jornais, então a gente vê isso todo dia, no jornal físico, no jornal, na TV. Então a gente acha, eles acham que o idoso é assim, é o bobinho da vez. Então cabe a nós fazermos o empoderamento da pessoa idosa. E a minha frase de impacto que eu deixo para vocês: pessoa idosa informada é pessoa idosa empoderada. E vamos cuidar dos nossos idosos, assim como dizia o Papa Francisco. E assim eu deixo a minha primeira fala e passo para a minha colega, a doutora Jaciara Bonalume Tomasi, que tive a honra de nomeá-la como minha vice-presidente em um ano de trajetória, porque iremos fazer um ano, agora dia 25 de junho, já estamos preparando a comemoração aí do nosso primeiro aniversário. Repito, não é fácil, é uma trajetória com pedras no caminho, mas eu e ela jamais desistimos. Estamos aqui porque a gente queria passar para vocês esse recado. Com a palavra, minha querida vice-presidente, doutora Jaciara Bonalume, do Rio, passando a palavra para Canela e Caxias, e estamos juntos. Doutora Jaciara, antes de lhe passar a palavra, impossível deixar de falar aqui em razão dessa boa provocação: conhecimento, norma e cultura. São os três pilares, né, a partir dessa fala da doutora Patrícia: conhecimento tanto de quem tem a norma a seu favor, como dos demais, para que funcione bem aquela balança do direito, e cultura para que a gente faça a norma valer sem precisar ser cobrada. Esses são os pontos que me vêm à mente quando lhe escuto, e que bom, uma fala assim tão fluida de um tema que ainda é tão delicado e por vezes inclusive indigesto. Agora no mês de abril, perdão, no mês de junho, nós temos dois referenciais importantes acontecendo em vários pontos do Brasil. Os preparativos, as pré-conferências, né, para a Conferência Nacional da Pessoa Idosa, que vem aí como uma bússola, a sexta conferência. Estamos já há alguns anos trabalhando nas construções de conferência, desde a década de 2000, mas ainda há pouco se avançou, por isso que é tão importante falar sobre o que avançamos de fato. E o segundo ponto, que aí sim eu acredito que a doutora Jaciara vai conseguir nos ajudar muito, é sobre a violência. Tudo isso que a doutora Patrícia falou é violência. Mas as pessoas acreditam que violentar é gerar o corte, fazer sangrar. Como é que é? Agora em junho a gente tem, né, o mês da prevenção, do combate, Violeta. da violência contra a pessoa idosa. Como é esse Uhum. cenário, doutora Jaciara, né? Como funciona? O que que é violência na pessoa idosa? Olá, boa tarde a todos que estão ouvindo, boa tarde, doutora Fernanda, doutora Patrícia. Primeiramente, quero dizer que estou muito feliz aqui de poder participar e auxiliar os nossos estudantes, né, de psicologia, direito, que é tão importante a gente estar sempre informado, né, das situações para contribuir para o nosso mundo acadêmico. Eu sempre costumo dizer que a nosso conhecimento ele não está baseado na sala de aula somente, né? A gente tem que ir para frente, pesquisar além daquilo que a gente recebe nos livros e nas aulas. Então, acho que está de parabéns a Uniftec por essa proposta que entendo muito importante para todos os alunos. E passando então para o nosso tema, né, violência contra a pessoa idosa. Como a prof. Fernanda falou, é a primeira coisa que vem, né, na mente da pessoa quando fala violência: corte, machucado, soco, manchas no corpo físico, né? Porém, a gente sabe que não é só isso. Existem diversos tipos de violências, que são, no caso, a gente está falando aqui da pessoa idosa, que são cometidas e elas são invisíveis ao olho nu, né? Se olharmos para a pessoa idosa, ela está ali, bem, não tem um machucado, não tem um problema nenhum físico, mas ela pode estar sofrendo diversas violências, porque existe vários tipos de violência contra a pessoa idosa. Nós podemos dizer aqui que, vamos dizer, as mais vistas seria a violência física, né? A psicológica, a emocional, a patrimonial, a institucional e a violência simbólica, né? Vou falar um pouquinho de cada uma brevemente para não me estender muito, mas para diferenciar o que seria uma da outra, né? Então, a violência física, como nós falamos, seria essa específica de marcas no corpo, né?
aparente, aquela que todo mundo conhece, né? Um tapa, um soco, às vezes até um beliscão. Ai, eu dei um beliscão. Não, beliscão é uma violência opa, desculpa. É uma violência física porque tu tá machucando o corpo de uma pessoa idosa, né? Então, isso tudo se dá por quê? Porque a pessoa que está cometendo essa violência se entende maior que a pessoa que está sendo ofendida, violentada, né? Então ela entende que uma correção daqui a pouco é uma violência. Ah, eu vou dar um tapa para ver se ela aprende. Isso é uma violência física, né? A questão da violência física também entra na questão de deixar de dar os medicamentos para a pessoa, porque isso vai refletir na questão física dela. A questão também de higienização, deixar de alimentar. Isso tudo, além de ser um abandono da pessoa idosa, ela reflete na situação física. Vai deixar a pessoa mais fraca, não vai tomar o medicamento correto, não vai funcionar o tratamento passado pelo médico. Enfim, então isso também gera uma violência física na pessoa, porque ela vai refletir no físico, né? Então ela pode ser caracterizada como uma violência física. A questão da violência psicológica e emocional. Em meu entendimento, a violência psicológica e emocional, elas se unem, né? Porque elas acabam refletindo na mesma coisa, vamos dizer assim. A violência psicológica, ela, por exemplo, tu vai fazer uma pessoa se sentir menosprezada, a pessoa idosa. E com esse menosprezar, ela vai ficar nervosa, angustiada, ansiosa e vai se sentir menor. Com isso, tu vai estar afetando o lado emocional dela. Então, a questão psicológica de dizer, olha, tu é velho, desculpa os termos aqui, tu é velho, tu não pode fazer isso. Pô, como que tu vai viajar se tu já tem 70 anos? Entende? Tu vai estar abalando a questão da segurança da pessoa como alguém de direitos, como disse a nossa doutora Patrícia, que ela não perdeu os seus direitos porque ela tem 60, 70, 80 anos. Ela continua sendo essa pessoa garantida e uma pessoa que a Constituição está dizendo que tem os mesmos direitos daquela que tem um aninho. Então, por que a gente tem que fazer essa diferença? Isso é uma violência psicológica e emocional. Claro, tem vários outros exemplos. Estou usando um exemplo agora só para deixar mais claro como funcionaria. A questão da violência patrimonial seria a mais evidente hoje, né? Como a doutora Patrícia também falou, nós temos a questão da fraude do INSS, onde teve vários idosos que estão com seus benefícios ou pensões com descontos, né? Então, indevidos. O que seria essa violência patrimonial? É obrigar a pessoa a assinar um contrato, ou como a gente teve a repercussão nacional, né, daquela situação da mulher que levou o tio para assinar um financiamento e ele estava morto na cadeira de rodas. Então, claro, isso ela estava usando da situação para conseguir um benefício para ela, né? A questão da renda, o patrimônio da pessoa idosa, né? Fazer, ou dizer assim, ó, assina aqui uma procuração para mim que eu vou cuidar dos teus direitos. Aí a pessoa vai lá e vende o patrimônio e fica com o dinheiro, né? Isso é uma violência patrimonial. Ou então, eu vou cuidar do meu tio e da minha tia para fazer ele deixar para mim esse bem. Então, ele vai lá e faz um testamento, deixando para um terceiro, ou já faz uma doação direto, que é mais grave ainda, né? Que está tirando daquela pessoa que daqui a pouco ela trabalhou a vida inteira para conseguir. Isso é uma violência patrimonial. Isso é usar da fragilidade do idoso, né? Para que tenha um benefício em comum, né? Contra tudo o que essa pessoa idosa deveria estar sendo protegida, né? Que mais? A violência simbólica, então, ela entra um pouco nessa parte toda que eu falei, que seria a obrigação de assinar documentos, né? Tu não está automaticamente cometendo nenhuma violência ao olho nu, vista, mas tu vai dizer, como eu falei antes, assina esse documento aqui para mim. Ah, a pessoa está confiando, é meu filho, é meu cuidador, enfim, ele vai assinar o documento, vai passar daqui a pouco uns bens ou a questão de administração do próprio
próprio benefício previdenciário para um terceiro. É uma forma de violência e ela acaba englobando a violência simbólica em todos os outros, né? Porque, vamos dizer assim, a pessoa obriga o idoso a assinar um documento, faz a venda do imóvel, fica com o bem. Nesse meio tempo, ela começa a dizer: ah, tu assinou porque tu não entende, tu não sabe, tu é idoso, tu é velho, tu não. Tá, a questão da violência moral, psicológica, emocional, junto, né? Então, isso tudo é muito. É triste a gente ver, né? E tem ainda uma que é a chamada violência institucional. O que é isso? É quando lugares que não honram com o seu dever de cuidar dos idosos, né? Casa de repouso ou lar substituto, que daqui a pouco as próprias pessoas, cuidadores, usam dessa situação de estarem cuidando desses idosos para conseguir esse benefício, né? Então, a questão da violência institucional que a gente fala pode ser isso também. Alguém de dentro de uma instituição, utilizando a situação de estar cuidando desse idoso, cometer todas essas violências ou algumas delas em nome dos cuidados que deveriam estar acontecendo. Eu peço a permissão aqui também para falar sobre um filme muito interessante que fala sobre tudo isso que eu disse agora, tá? Ele engloba, inclusive, todos essas violências feitas, né, contra a pessoa idosa. O nome do filme é Eu Me Importo. Ele é do ano de 2020. Então, esse filme ele faz justamente isso. A pessoa, ela é uma pessoa de má índole, se nomeia como curadora, cuidadora de idosos e consegue, através de meios ilícitos, dizer que o fulano idoso que tem dinheiro não tem condições de se cuidar e ela vira automaticamente curadora dessa pessoa. Então, ela vende patrimônio tudo com dizendo: eu vou cuidar dessa pessoa, vou vender o patrimônio para te ajudar a se manter aqui. Mas não, ela fica com o patrimônio dessa pessoa, né? E nesse meio tempo todo, ela diz o quê? Ela faz aquela pessoa se sentir mal, aquela pessoa idosa. Ah, tu está aqui, tu não tem condições de cuidar da tua vida, tu está com doença, a gente precisa gerir teus bens, e nada disso é verdade. Então, esse filme é um exemplo prático que junta todos esses tipos de violência que eu comentei aqui agora e que é bem interessante, né, para os alunos verem e analisarem como que as pessoas idosas podem ser objeto dessa moeda de troca, né? De pessoas que não têm um interesse em comum em cuidar desse idoso. E a gente sabe que, como vocês falaram, todos que estão aqui, se Deus deixar, vão ser idosos um dia, né? Então a gente precisa estar garantindo que essas leis, como disse a Patrícia, existem, né? Elas só precisam ser aplicadas. E se aplicadas corretamente, essas violências que eu relatei aqui agora não vão mais existir. Ou, pelo menos, vão ser melhor minimizadas, né? Vão ser prevenidas as situações que geram essas violências. Então, é muito importante que tomemos conhecimento e consciência de que, sim, a gente pode ajudar e evitar essa violência. Eu tenho também uma fala aqui para falar sobre o que a Patrícia nos comentou ali, o empoderamento da pessoa idosa, né? Eu faço parte do Rotary Clube de Canela. E até a gente participou, já fez um Enxada 5, né, Patrícia? Com algumas das senhoras que fazem parte, que quase todas têm mais de 80 anos. E elas Sim. viajam pelo mundo inteiro, sozinhas, Glenda. entre elas. Então, a Glenda a gente pegou como exemplo, e isso é um exemplo típico de que não é porque é idoso, que tem mais de 60 anos, mais de 70, mais de 80, que não pode aproveitar a vida. E também mostrar que essas pessoas podem sim se informar o suficiente para evitar que pessoas de má índole façam e cometam qualquer tipo dessas violências contra elas. Exatamente. Sabe, doutora Jussiara, que ao lhe ouvir, um aspecto que também sempre me salta aos olhos, depois que a gente começa a treinar o olhar, porque antes passa sem que a gente perceba, tem a ver Sim, com a infantilização, não é? O coitadinho, ou até mesmo em ILPIs, atividades que são inadequadas, dar desenhos, isso é uma forma de agredir também, não é? Não com certeza. entregar
atividades que sejam compatíveis com os anseios daquela pessoa, com o que ela gosta de fazer. Então, a própria sociedade ter esse cuidado. Outro dia, em Farroupilha, em uma reunião para preparação das pré-conferências de lá, nós falávamos, ãh, procurando, não sei, talvez aí no Rio, doutora Patrícia tenha. Acredito que em Canela seja como Farroupilha e como Caxias, não tem. Procurando rapidamente na memória um lugar para que seja dedicado às pessoas idosas, para que elas possam curtir algo de lazer. Hum, Não Na tem. Itália tem, aqui não. Tipo assim, aqui tem, mas não é tem. aquelas praças. Eles fizeram umas praças tipo de ginástica e são centros já voltados, mas é o ar aberto. Mas tem centros, assim, a prefeitura tem desenvolvido isso. E tem também, não, aqui no Rio também tem o governo. Tem dois centros, dois CRAPs, que são em Vassouras e o de Santa Cruz, onde é um local específico para desenvolvimento de atividades voltadas, cognitivas, sensoriais, de exercício, de tudo que você imaginar. Tem até yoga, tem várias atividades só para eles. Já tem no Rio, sim. Pois Agora é. me veio rapidamente, Mas aí estou eu passando pergunto, aqui. né? A gente fala em vulnerabilidade, geralmente vem à mente vulnerabilidade financeira. Quando se olha para a pessoa idosa, ao menos a nossa realidade aqui do Sul, doutora Patrícia, doutora Jaciara, me corrija se eu não estiver indo na linha certa. Os que sofrem essa questão de violência patrimonial não são sempre as mais vulneráveis financeiramente, senão elas nem teriam o recurso para entregar. É ao contrário. Uhum. Então, os abandonados são aqueles que têm uma certa condição e que, mesmo em um ambiente que a família está presente ou que as pessoas estão cuidando, ficam afastados. E aí, por isso que eu dizia, público, ok, mas privado, a iniciativa privada não se ocupa. Não Exato. Uhum. tem estímulos, porque não há sequer a noção de que seria um público que tem interesse de sair, que tem interesse de praticar atuidades esportivas com maior cuidado, por exemplo. E aí a gente pode ir por várias frentes. Mas não quero tumultuar muito, quero Sim, passar mas a essa turma certeza. aí nossa dela, que teve o chá dela, achou maravilhoso. Elas não tomaram só chá, elas tomaram espumante no final. Ah, Quer sim. dizer, mostra que é aquele tipo de pessoa idosa, não é mais aquela vovozinha do chazinho, aquela coisa do Uhum. crochêzinho. Gente, a minha mãe é instagramável, ela gosta de Instagram, ela gosta de passeio, ela quer ir para a rua, ela gosta de pista, ela gosta de shopping. A gente tem essa realidade nova. E não é mais aquela vovó que quer ficar só cuidando do bisneto, até porque, assim, para isso o neto quer, que a avó, a bisavó cuide. Mas, assim, lembrar que deve visitar ou que deve ajudar, isso não querem. Então, a partir do momento que eles perdem a utilidade, eles passam a não ser mais vistos. Isso dito por uma colega psicóloga, quer dizer, uma senhora que é psicóloga e trabalha só com pessoa idosa. E por isso que a gente vê se repetir na maioria das famílias, é sempre o filho que fica tomando conta da pessoa idosa, é aquele outro filho que vem fazer aquela visitinha semanal de 20 a 30 minutos, como se fosse dentro de uma LPI. Então, só mudam os endereços, gente. A gente tem uma realidade da pessoa idosa no Brasil muito repetitiva. Então, para que sejamos agentes transformadores, vamos mudar esse mindset. E nós somos agentes. É, Então, é da nossa responsabilidade falar. E a gente, isso não que só como advogadas, psicólogas, conselhos, a gente tem que falar para quem a gente não conhece. Eu estou conhecendo a pessoa, já estou falando, você conhece a lei da superprioridade, você conhece o Estatuto da Pessoa Idosa, e onde eu vou, a gente divulga isso. Por quê? Muitos não sabem. Pessoas, às vezes, que têm um bom poder aquisitivo e ficam Uhum. reféns. Entendeu? Porque aquilo vai acreditando, como a gente sabe, que a doutora Jaciara, minha colega, falou, a violência psicológica ela é muito enredada, né? Ela é muito Uhum. articulada e vai levando a pessoa idosa dentro de um caminho que ela não acaba sendo vítima. E de uma Uhum. série de questões. E questões que a gente está ouvindo cada vez mais barbáries, como essas que a gente falou, como uma sobrinha chegar num banco com uma pessoa já falecida dentro. Quer dizer, a gente, até que linha isso está saindo da parte psicológica e indo para a parte financeira, porque a pessoa está tendo proveito. O dinheiro está saindo daquilo. Então, assim, nós fundamos há pouco o Observatório do Etarismo dentro da nossa comissão. Fica aí o convite, né, doutora Fernanda, se quiser participar da nossa comissão,
já está aberta as portas também. Queremos trazer mais pessoas, sabemos que somos poucos, mas o nosso trabalho, de poucos, a gente tem feito sementinhas. Então, o que a gente faz é plantar sementes para a colheita. A colheita do quê? Para a gente chegar mais na frente e ver as pessoas não sofrerem tanto como estão sofrendo. E nós nem falamos de um ponto que eu vou só falar e sair correndo, né? Que é a Traça que a gente violência vai. sexual. Sim, Sim, Que essa, exato. então. Bom, mas como eu disse que essa fica já para a próxima, e assim a gente já fica com o sim, Sim, compromisso claro, já alinhava. isso. disso. Mas para finalizar a nossa fala de hoje, eu quero colocar uma provocação, que é que as duas colegas que atuam bravamente nesta temática citem, tem algum remédio jurídico para auxiliar essa pessoa idosa na proteção, principalmente quando é violência patrimonial? Ou que caminho nós, sociedade, podemos utilizar quando queremos proteger alguém que a gente vê que está nessa situação? Por onde começar? Posso falar? Depois ela me Claro, completa. Acho fica que à vontade. primeiro é casuístico, depende de cada caso. Como a gente sabe, é o depende. No mundo jurídico, tudo depende. Então, a gente tem que avaliar o caso e, assim, daquela família. Até porque o que a gente vai vendo, cada caso é diferente. A gente pega um problema com uma pessoa idosa que teve seu direito violado ou foi. Eu tive um caso rápido que eu vou contar, que até entra dentro do que a Jaciara falou, uma senhora que ficou viúva e ela tinha uma sobrinha e ela tinha bens. Ela internalizou ela dentro, ela internou ela dentro de uma instituição e passou a ficar gerenciando desses bens. Então, o que ela passou para não passar dinheiro para comprar para a compra dos remédios, pagava a LPI, mas não pagava os remédios. O que aconteceu? Eu fiz isso através. Uma das ferramentas que eu digo de imediato é uma denúncia no Ministério Público, tá? No 127, a partir do momento que tem uma violação, a pessoa seja assim, ou sinta que vai começar alguma coisa, vai para o MP. MP é uma das únicas instituições mais rápidas. Por quê? Se você ingressar com o processo primeiro também demora. Até você instrumentalizar, entendeu? Eu estou falando de imediato, um remédio 127. Aqui no Rio a gente tem o 65, que é o quê? É o Disque Idoso. A gente tem o Disque 100, mas eu não vou, até porque a gente está assim falando, eu não vou fazer colocações sobre isso, mas existe o Disque 100, onde você pode fazer um disque denúncia. Só que coloca uma estrelinha nesse sentido. Eu acho que ele precisa de mais efetividade. Então, a minha fala se reduz. Agora eu passo para a minha colega. Nós conversamos já sobre essa situação em outras palestras, né, Patrícia? E uma das coisas que a gente entende que seria interessante é enquanto a pessoa idosa tem a condição de efetivamente exercer seus direitos, escolher as coisas, escolher uma pessoa que realmente ela confie, né, em que possa ser sua representante, para evitar que terceiros ou pessoas mal intencionadas venham a cometer algum tipo de violência, principalmente patrimonial, e também um tema bastante comentado pela própria Patrícia é a autocuratela, né? Tela. Eu escrevi Então, sobre isso isso, que também a agora na própria minha pessoa. tese de, Isso. Que de daí, então, a pós-graduação. pessoa, ela está ciente da situação. Ela mesma pode dizer, eu posso organizar a minha vida, né? Eu consigo, eu tenho idade e tal, mas eu posso organizar a minha vida, eu posso dispor do meu patrimônio. E isso também auxilia para que um terceiro, uma pessoa da família ou não, venha e querer se aproveitar da situação. Excelente. Depois podemos falar um dia só sobre isso, autocuratela e curatela. As Isso aí. ferramentas jurídicas e É, principalmente o acesso. Eu vejo, e aí por participar também do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, aqui na cidade de Caxias do Sul, que quem quer auxiliar no combate também tem dificuldades por não ter de forma clara essa orientação de caminhos. E muito Exato. adequado. O Ministério Público, que São os sempre únicos, não tem recebe. muitos não ainda. Até a gente pode até reunir para tentar procurar novos, né? A gente fazer aberturas de caminhos, porque eu acho que assim é um mato muito alto que a gente já vem há um tempo, né? Já traçando dentro desse mato alto aí, mas assim, não só nós, como os conselhos também procuram e acho que temos que ir muito além. Com certeza.
Bom, hoje a gente tem que encerrar por aqui, embora tenha sido uma conversa que já tenho aqui várias anotações, ficaria com certeza muito mais tempo com as duas, mas quero agradecer a disponibilidade de ambas, tanto para a elaboração desse material, como pela atividade que vocês fazem. A aba é um trabalho voluntário, então é muito importante registrar aqui que vocês voluntariamente estão empenhando aquilo que nós temos de mais nobre, que é o conhecimento e o tempo. O que não se compra conhecimento e tempo para mudar. A pauta da pessoa idosa, ela é um direito da pessoa idosa, mas ela é um dever de todos nós. E quando eu vejo pessoas como vocês à frente de uma comissão nacional da pessoa idosa, dá aquele calorzinho no coração que faz a gente, de onde estiver, não sucumbir, mesmo com as dificuldades que esse tema traz. Vou passar a palavra para que vocês finalizem, mas fica desde já meu agradecimento, meus parabéns pelo trabalho e o UniFTech sempre de portas abertas para a aba, tanto para a Comissão Nacional da Pessoa Idosa, como para todas as frentes que essa instituição tão forte tem feito aí no Brasil afora. Doutora Patrícia, lhe passo a palavra para finalizar. Eu gostaria de novamente enfatizar minha gratidão à universidade pelo convite para estar com vocês e todos os alunos, que a gente possa ter trazido algumas sementes para que vocês, junto conosco, sejam semeadores, que a gente possa ter o prazer de ver no Brasil a pessoa idosa respeitada e que a universidade sempre contem comigo particularmente, doutora Jaciara, com a aba e quem quiser os alunos da universidade se afiliarem a nós também, estão convidados, porque a gente precisa de braços. E quanto mais pessoas a gente tiver, mais trabalho a gente vai fazer. E hasta luego, até a próxima. Muchas gracias. Um beijo. Doutora Jaciara. Então, eu agradeço aqui novamente a oportunidade, tanto da doutora Fernanda, UniFTech, da ABA, da nossa comissão, de poder participar e auxiliar no conhecimento e crescimento desses alunos que nos ouvem, né? Tanto aqui no Brasil quanto em El Salvador. E, assim, estamos à disposição, sempre como disse a doutora Patrícia, a nossa comissão, ela é no Brasil todo, nós não nos limitamos a limites territoriais. Estamos aí, quem quiser participar é bem-vindo. E esperamos que o que a gente falou tenha alguma contribuição para que daqui a pouco até um desenvolvimento de tese de mestrado ou doutorado por esses alunos que estão nos ouvindo, ou um artigo para ser publicado logo. Então, a gente fica aqui muito agradecido e à disposição. Nós que agradecemos nesse mês de junho, que é o mês de combate à violência contra a pessoa idosa, recebê-las tem um significado ainda mais especial. Então, até a próxima, muito obrigada, uma satisfação tê-las conosco. O material vai ser disponibilizado no dia 1º de junho, então, em alusão ao mês, e ficará disponível durante todo o mês de junho. Nas redes sociais, especialmente no YouTube, por lá os alunos vão comentando, fazendo suas perguntas, e as duas estão convidadas a participarem dessa interação ao longo do mês lá pelo canal do Direito UniFTech. Mas depois eu passo as instruções no Com nosso grupo. certeza, estaremos Certamente, disponíveis para futuras indagações. Só mandar. certamente seguiremos Isso que a aí. próxima seja ainda mais produtiva do que foi essa. Um forte abraço a todos. Forte abraço a todos. Abraços, até mais.